Eu vou começar, então? É com você. Com você. Bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo. E abriu a nossa janela. Oi! É isso aí, então. Abrimos a segunda edição aqui, o segundo episódio do nosso Papo na Janela. E 2025 está aí. Espero que a gente possa fazer esse papo muitas vezes com conteúdos relevantes e com muito, muito amor aqui para todo mundo e para a gente, né? Que a gente comece esse ano com uma força renovada, né? E que a gente confie em tudo que está aí por vir. Como é que você está, Val? Como é que você está, Chico? Eu estou muito bem. Estou muito bem, passando já, finalizamos um mês, né, 2025, passou um mês, foi importante essa parada também, né, até para o nosso bate-papo na janela, né, cada um nos seus redutos, e essa pausa que se faz, ela é bem importante também, né, porque é um aquietar, é um olhar diferente, então, até para ampliar aquilo que a gente pretende no nosso ano, né, de 2025, até com o nosso bate-papo, que a intenção é sempre a gente fazer essa troca, é poder compartilhar conhecimentos, compartilhar saberes, reconhecer o que se viu, o que se fez, né, então eu acho que foi uma pausa bem bacana também, em alguns aspectos bem dolorido, porque também passamos por desafios, né, janeiro, a minha sensação de janeiro de 2025 é que ele teve 365 dias, Eu não sei como foi para vocês, mas aqui foi intenso. Mas hoje, 1º de fevereiro, então, quem sabe a coisa fica um pouco mais calma agora, né? Então, mas vamos lá para a nossa conversa. Qual vai ser o tema hoje, Cris? Hoje a gente se propôs a falar um pouco dos nossos impulsos e nossos inputs que nos levaram às constelações familiares, e como é que a gente aplica isso nas nossas atividades profissionais, especialmente a Val como consteladora e eu como advogada, e aí a gente também tem um trabalho em conjunto, que é a aplicação das constelações no ambiente do conflito judicial. Então, a gente tem um estudo que está um caminhar importante para a gente ver os impactos das constelações nas ações judiciais que, eventualmente, eu enfrento, e a gente está acompanhando o passo a passo disso. E esse é o motivo, né, da gente também ter avançado no direito sistêmico, que vai ser, eventualmente, um próximo episódio, que eu acho que isso é muito curioso, de como aplicar. Isso é muito novo, então, não tem muito material, não tem muita história, né? Então, a gente se propõe aqui, do nosso jeito, com os nossos conhecimentos e com a nossa disposição, trabalhar para a contribuição. Acho que é isso, né, Val? Isso, e o nosso movimento, e é interessante porque nós duas viemos da área jurídica, né? E dentro da área jurídica, o caminhar dentro das constelações, ele abriu esse viés para olhar de forma diferenciada. E é um olhar que vê além da parte técnica, né? Ele busca olhar aquilo que está por trás de todos esses movimentos de conflito. E no nosso movimento de olhar as ações aqui, como a Cris colocou, é o olhar a partir do advogado, que não deixa de ser também uma das partes dentro do processo, né? E é muito bacana e é muito interessante porque nós conseguimos olhar o conflito entre as partes envolvidas e o que traz o advogado para aquela demanda, né? E qual é o posicionamento que aquilo movimenta, né? E é muito rico isso tudo, é muito engrandecedor, porque ele traz um aspecto de autoconhecimento para nós, né? Porque o conflito, quando ele se apresenta para nós por alguma razão, e alguma razão de crescimento pessoal nosso também, né? Por isso que aquela pessoa chega naquele advogado, por isso que aquela demanda chega naquela pessoa, por isso que nós encontramos, eu no meu caso como facilitadora de constelação, aquela pessoa busca a minha facilitação, né? Porque essa sintonia é que traz esse campo maior para olhar. E é um processo de autoconhecimento muito grande também, né? Isso tem acontecido e tem sido muito rico, né, Cris? Tem quanto tempo, mais ou menos, que esse tipo de direito é aplicado? O sistêmico não é uma modalidade, não é uma área do direito. Entendi. Direito sistêmico é o que a gente chama de como você olha para os conflitos e como você tem, qual a postura que você pode adotar, e nem sempre é possível, eu, no meu caso, nem sempre eu consigo,
Como você, com esse conhecimento, você tem a possibilidade, é um recurso de você olhar para o conflito de um jeito não estritamente técnico. O técnico sempre está presente, a lei é presente, tudo que a gente faz como advogada, como eu faço como advogada, está presente. Todos os recursos, todas as modalidades de atuação, isso não interfere, mas a forma como a gente atende o cliente, como você encara os conflitos e, eventualmente, você pode até ampliar as próprias soluções. Mas, no meu caso, eu preciso estar muito inteira para isso acontecer. Porque quando a gente tem uma demanda, e como a Val colocou, essa demanda, quando chega para a gente, existe algo que a gente não conhece, que não está no nosso controle. A gente pode perceber, isso não quer dizer que a gente consegue o tempo todo, mas a gente pode perceber ao longo da demanda aquilo que te toca, aquilo que te emaranhou também, por que aquilo chegou e por que aquilo está a serviço também de você. E quando a gente percebe, se é que a gente consegue perceber numa totalidade, mas pode ter alguma chance, né, um flash disso, a gente pode se desidentificar daquilo. E aí você consegue ter mais clareza para aquelas pessoas. Não sei se eu me fiz entender, mas no meu caso, muitos processos vêm e algo que na minha vida pessoal me entrelaçou. E aí, às vezes, as minhas questões acabam se envolvendo nas questões dos clientes. E quando isso acontece, não tem tanta clareza, porque existe um outro elemento, que é um terceiro elemento, que sou eu, como também tem um outro advogado, normalmente tem um outro advogado das outras partes, até o próprio juiz, eventualmente um promotor, está todo mundo ali dentro de um contexto que em algum momento aproximou, né? Existem aí leis maiores, existem questões maiores que a gente desconhece. E ali existem os entrelaçamentos. E quando a gente está entrelaçado, às vezes a gente não consegue ver a clareza, porque tem coisas nossas ali. Então, a constelação, quando a gente tem algum movimento para olhar esse processo dentro de um campo de constelação, e que é um campo de fenômeno, né? Então, quando a gente abre esse campo e pode, eventualmente, olhar a posição do advogado, porque ali o nosso trabalho não tem a ver com os clientes, eles estão indiretamente sendo beneficiados, tem a ver muito mais com quem está patrocinando a ação. Então, quando coloca no campo a posição da advogada, no meu caso, né? Então, quem está olhando para esse processo? Eu estou olhando para o quê? Qual que é o quanto que eu posso ser positiva naquele processo, e não negativa? O quanto eu posso contribuir ao invés de piorar a situação? E aí, esse é o trabalho do autoconhecimento, porque às vezes a gente está comprando uma briga que não é nossa. Eu estou com uma dor de alguém porque reverberou numa dor minha. E aí, ao invés de eu olhar uma eventual solução, eu acabo estimulando o conflito. Que não é o caso. A gente não está para estimular o conflito. A gente está ali a serviço do todo. E não quer dizer que o conflito não seja necessário. Às vezes, o conflito é necessário naquele momento para aquelas partes. Mas a nossa intenção é ver o quanto que nós profissionais do direito, estamos para servir e não para atrapalhar. Então, às vezes, o nosso servir é nos afastar. Às vezes, o nosso servir até pode ser ficar do nosso cliente naquele momento, mas com consciência. Entendendo que o nosso papel ali, o nosso papel é o último. Nós estamos ali como quase espectadoras e somos chamadas para atuar no momento mais apropriado. E não comprar a briga e achar que existe vencedor e perdedor. Porque no conflito não tem vencedor e perdedor. Todos perdem. Mas, ao mesmo tempo, todos podem ganhar. Porque quando a gente aprende no conflito, todos saem bem. Mesmo que tenham perdido financeiramente, mesmo que tenham perdido emocionalmente naquele momento. Mas se cada um vai tendo o espaço e entendendo por que o conflito aconteceu. E isso é muito mais no inconsciente do que consciente. E, às vezes, no atendimento, quando eu consigo, e a gente percebe através da atuação dessas leis, às vezes, eventualmente, a gente consegue propor alguma reflexão. Então, quando a gente propõe alguma reflexão para o cliente no atendimento, seja em qualquer área, na área trabalhista, na área de família, na área empresarial, quando a gente propõe alguma reflexão, já algo pode acontecer.
porque a pessoa pode acessar algo e aí as emoções podem mudar e as atitudes nem sempre precisam mudar, mas as emoções mudam, às vezes o olhar muda para aquilo, e isso já ajuda. O quanto não interessa para a gente. O que a gente se propõe é isso, dentro do nosso conhecimento, que a gente valida com a experiência, né, com o que a gente já tem vivido, e aí são pequenos passos, não são grandes passos, são pequenos passos, que para a gente, para mim e para a Val, a gente conversa muito a respeito, já é muito. Então, já nos alivia, Porque é fato, quando a Val também é chamada para a constelação, e ela tem uma atuação ele é bem atuante nas constelações, as constelações que chegam para a Val são constelações que também a tocam em grande parte. E aí você tem escalas, às vezes você toca conscientemente, às vezes não toca conscientemente, vai para o inconsciente. Eventualmente, depois de muito tempo, no meu caso como advogada, e nas constelações que a gente faz, isso não é imediato. Às vezes demora meses para eu perceber, nossa, aquilo que a gente fez tem a ver com a minha vida, tem a ver com os meus conflitos. E aí a gente chama de presente. Então, assim, eu recebi um presente sobre isso. Então, eu estou agora um exemplo, né? Estou me alongando, né? Você quer falar? Não, pode concluir. Tá interessante. Então, eu tive, assim, eu vou te falar de um processo muito atual, que eu estou atuando, que eu estou agindo como advogada, e um conflito muito intenso, bem intenso, que me toca profundamente, que para mim é difícil atuar. E a minha vontade é falar, não quero, sabe, vou revogar, não vou atuar, porque me toca muito. Mas não adianta eu falar para esse processo e revogar minha procuração, porque vai vir outro igual, até que eu olhe para aquilo que está me doendo. E aí, ao mesmo tempo, esse processo em especial me deu um grande presente, porque existe aí um conflito familiar, e que, ao mesmo tempo, dentro desse conflito familiar, tem uma questão de comportamento, que eu estou usando para a minha vida pessoal, porque eu estava com eu estou ainda vivendo uma questão familiar, e que, diante desse processo, que é muito conflituoso, muito duro, muito difícil, me veio um presente para a minha vida pessoal. E aí, até eu conseguir entender que isso é um presente, demorou, porque é um presente que dói, mas não deixa de ser um presente. E aí eu reconheço que este processo, esses conflitos todos vieram para mim, eu estou num dilema interno para ver como que eu vou conduzir isso, então tem uma grande emoção em mim, e ao mesmo tempo me traz um presente para a minha vida pessoal. Agora, para eu ter essa clareza, não é simples. Não é simples, e dói. Eu vou te dizer que dói. Uau. Então, só fazendo uma complementação do que a Cris está colocando. É importante a gente ter a separação do que é a constelação familiar, do que é a visão sistêmica. Porque todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo, todas as experiências que a gente vai agregando, e esse olhar mais amplo, ele vai nos dando uma visão sistêmica. Como nós não podemos dizer assim, minha família é uma confusão, mas eu estou bem organizado aqui. Não existe isso. Não existe nenhuma cerquinha que separa as nossas famílias. Não. Por quê? Porque a minha base de estrutura é a base da ancestralidade, 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Essa é a minha formação. Mesmo que eu não queira ver isso é o que me movimenta internamente. É o que nós vemos os movimentos para que a gente diga assim, olha, na minha família não tem empresários, ninguém nunca começou nada, e todo mundo foi só empregado, mas eu estou com uma formação perfeita agora, eu vou ser empresária, eu vou iniciar. Eu inicio todo esse meu processo, monto minha empresa, dali a pouco encontro alguém que atravessa o meu caminho, que faz com que o meu negócio não funcione, e eu volte para o mesmo partidor e digo, realmente, ser empregado é muito mais fácil, né? Eu olho para a minha situação e considero que é só uma questão de problema administrativo, de falta de administração, de um problema de mercado, de um problema de produto, mas se eu não olhar para trás, para olhar esse campo do qual eu venho, eu posso, às vezes, começar N vezes o processo e vou dar no mesmo lugar. Por quê? Porque ali há algo que precisa ser visto, que precisa ser acolhido, que precisa ser respeitado e uma permissão interna para um rumo diferente para aquilo. Quando eu faço esse movimento, eu dou uma outra dinâmica para a caminhada. E aí entra a constelação. A constelação é o quê? A constelação é esse olhar no campo, aonde a gente pede essa permissão ao campo para que ele faça emergir a informação que nós não estamos vendo.
E muitas vezes, e é o que eu mais tenho percebido, ele traz uma clareza para as situações, que é isso também que a gente vê no processo judicial. As provas ficam mais evidentes, aquilo que estava se querendo falar, aparece o que é mais verdadeiro, se consegue ver de forma mais clara. Isso, para mim, é um dos maiores ganhos que eu tenho percebido na constelação, essa clareza. Depois que a gente enxerga, a gente diz assim, ó, mas isso aqui é óbvio, né? Mas é óbvio para quem? Depois que você sabe, daí é óbvio, né? Mas antes você não enxergava, você estava naquele emaranhado e você não enxergava. Por quê? Porque às vezes são movimentos internos que não nos deixam ver. Porque nós temos culpa se a gente sair dali, porque se eu for alguém de sucesso, eu vou me sentir culpada, eu vou fazer diferente do meu núcleo. E mesmo que o consciente compreenda isso, o inconsciente não concorda. Por isso que a gente acaba repetindo situações que muitas vezes a gente jurou de pé junto que nunca faria, né? Tu diz, eu nunca faria isso aqui, né? E de repente você está fazendo de novo, né? Então, por isso que a Cris fala que é um grande presente, porque aquilo que hoje, quando ela enxerga, é uma coisa que ficou óbvia, né? Porque ela começou a ver vários elementos que sempre estiveram presentes, mas que ela não via, e que a partir de agora ficou mais claro, não é uma coisa simples. É uma coisa dolorida e que exige muita maturidade nossa, né? Então, por exemplo, quando você vai ver um problema na empresa, a empresa está apresentando um problema, e quando o campo mostra que aquela pessoa, que é a pessoa que tu mais confia, que é para ser o teu gerente de negócios ali, está olhando para uma questão pessoal dele e não está olhando para a empresa, isso gera um conflito interno. Como eu vou fazer essa mudança? Pô, o que eu preciso fazer agora para aqui? Então, é uma informação muito importante, mas que exige uma maturidade nossa para poder lidar com isso, né? Então, as situações, quando vem, a pessoa, e a gente vê muito hoje, diz assim, eu preciso fazer uma constelação para resolver isso aqui. Não, a constelação não se faz para resolver nada. A constelação se faz para trazer uma informação, para trazer uma notícia de algo que é um peso no fundo do oceano, do campo familiar, que está servindo de âncora para que tu não saia da onde tu precisa sair. Quando traz à tona essa mensagem e consegue harmonizar lá no passado isso, que muitas vezes a gente consegue trabalhar essa harmonização lá, vai depender de um movimento meu aqui no agora para seguir caminhando, né? Então, o empresário que vê essa situação, ele pode continuar deixando tudo como está, mas agora ele viu, né? Agora ele viu. E a partir do momento que ele viu, ele pode estabelecer um plano de mudança, um plano de localização diferente. Então, quando nós olhamos no processo, nós colocamos o conflito colocamos o conflito no campo e olhamos o papel do advogado, para onde o advogado está olhando, né? Que é a nossa busca. E esse olhar modifica o cenário, né? Que é o que a física quântica, a mecânica quântica trazem, a partir do momento que o cenário se modifica a partir do observador. Então, a partir da visualização de uma informação, o cenário se modifica. E ele alcança as pessoas ali. Então, muito mais do que a constelação em si, dentro do direito, de qualquer área de trabalho, é a visão sistêmica que faz essa diferença. Porque você passa a olhar o conflito não como tomando partido de uma versão que está sendo colocada, porque cada um tem a sua versão, né? E muitas vezes dentro do direito a gente vai ver o advogado brigando por uma demanda, como dizendo, a pessoa quer fazer um acordo, o advogado diz, não, você não vai fazer acordo aqui você tem que manter assim. Quando o advogado faz isso, ele não tá olhando o conflito da pessoa, ele está olhando o seu conflito. Ele não está aceitando isso para ele, né? E aí ele defende aquilo daquela forma. Então, quando você tem essa visão mais ampla de todo o processo, de todo o conflito, você consegue fazer inclusão de todos ali, e só fazendo essa inclusão e fazendo pontuações de posicionamentos, de questionamentos, muitas vezes isso promove uma mudança completa no processo, né? É aquela história entre você colocar gasolina, né, e incendiar, ou você colocar água, né? Então, a visão sistêmica, ela vem como um agregador de harmonização de conflitos imensa, em conflitos em todas as áreas, né? Porque sempre vai dizer respeito a relacionamento de pessoas, em todas as situações. E o campo sempre mostra que a gente está em busca daquilo que se parece muito com o nosso campo familiar. Então, as minhas carências pessoais
normalmente que começam lá com meu pai e minha mãe, elas se manifestam no meu trabalho, né? Assim como eu busco o apoio da minha mãe, como me faltou, assim eu busco da minha chefe, do meu chefe. O mesmo tipo de demanda se faz, mas a gente não enxerga isso. E é isso que a constelação acaba mostrando. Ela traz a informação. Ela traz a informação e fica mais fácil de visualizar, né? O conflito em si. Então, ele é um agregador muito grande para trabalhar a paz mesmo, né? A paz no sentido mais amplo, a paz não só como uma ausência de conflito, mas como um acalmar interno, né? Eu acho que a informação também traz responsabilidades. Então, a partir do momento que a gente tem conhecimento, existe uma cobrança até interna, né? De ação. Mesmo que eu rejeite. Então, existe uma responsabilidade do que fazer com isso. Esse é um passo que eu, pessoalmente, acho difícil de informar aquele que nos procura. Porque existe uma ideia quase que mágica, né? De um milagre que vai acontecer. E esse milagre não parte de nenhum profissional externo, é só da pessoa que está vendo aquilo. Tanto na área do direito, como nas constelações em outros temas, né? Então, qual que é o meu movimento a partir desse conhecimento? A constelação não faz milagre. E, às vezes, quando você apresenta a sensação, em alguns casos, que a pessoa não consegue enxergar. E, quando ela não consegue enxergar, é porque não está no tempo dela, né? Não tem espaço interno para isso. E aí a gente também tem que administrar, nós como profissionais, as nossas limitações, né? E a gente administrar as nossas questões, porque a gente quer fazer a coisa acontecer. Então, a responsabilidade de quem enxerga o movimento é imensa. E isso também tem um peso, né? Que pode aliviar. Acho que sempre alivia, mas, ao mesmo tempo, pode cobrar algum movimento. Quando a gente começou a conversar e a Val falou que janeiro janeiro normalmente é pesado, e é pesado. Para mim também foi. Normalmente as pessoas falam, né? Nossa, mesmo que estou de férias, janeiro é pesado. Porque, na verdade, culmina em festas que a gente, eventualmente, quase na maior parte das pessoas, elas convivem familiarmente. Então, ali, o Natal, o Ano Novo, as festividades, você tem um movimento... tem um movimento familiar, até mesmo um movimento social, que você sai um pouco daquela condição do dia a dia, então você vai confraternizar com a firma, né? Vai confraternizar com as pessoas da firma, é um sistema. A empresa é um sistema, a família é um sistema, o condomínio é um sistema. Então, tudo é sistema. E é um movimento de dezembro, é um movimento que você tem esse envolvimento de relações mais intenso. Então, você está lá, o movimento da turma da igreja, da turma do clube, da turma do tênis, da turma do a yoga, vamos confraternizar com as amigas da yoga, vamos confraternizar com os amigos da ginástica. Então, é um momento de muita junção de pessoas e os sistemas estão ali, ó, pulsando. Está trazendo elementos, entendeu? Assim, aquele teu amigo que falou alguma coisa que te tocou em algum momento, daí você já vai para a família, que as dinâmicas familiares todas têm questões. Não existe. Se você não tem questão aqui, então você já pode ir para outro lugar. Então, assim, você tem questões, então você tem questões com seus irmãos, com os seus filhos, com seus pais, com os teus, com seus avós. Então, ali, é pulsante. Dezembro é muito pulsante. 10 de janeiro, você fala, não, tô de férias, tá de férias nada, o teu emocional, o teu enquanto tá assim, ó, revirado, você tá ali, aquilo que alguém te disse, aquele movimento de alguém que fez, tá ali em conflito. Então, assim, janeiro é aquele momento, tipo, o que eu vou fazer com tudo isso? Você pode estar lá na praia, meditando, mas ali tá teu coração, as suas emoções estão pulsando. Então, aquilo que você queria ter dito, você não disse, daí você guardou, aquilo que alguém te falou e você nem engoliu, ou que você falou e se arrependeu. Né? Por que eu fiz isso? Por que aquele teu amigo, aquele teu irmão fez aquela atitude junto com seus pais e você falou, puxa, isso repetiu quando eu tinha 12 anos, sabe? Vem de novo. Então, ali, janeiro é um momento de turbilhão. E aí as suas emoções ficam, e aí logo já engata trabalho. Então, de verdade, que bom que é assim, que são chances da gente poder trabalhar, mas a gente também pode ter ferramentas, e isso não quer dizer que a gente dá conta de tudo, mas alguma coisa a gente fala, puxa, entendi, né, por que eu tô desse jeito, porque isso, vou falar de mim, assim, tem cenas de família que eu falo, gente, isso aqui eu lembro que aconteceu quando eu tinha 15 anos, e eu não consegui elaborar, sabe? E agora aparece de novo, e... Agora, assim, o fato de eu saber que isso me tocou, porque eu tinha 15 anos e repetiu, não quer dizer que eu tô resolvida. Não quer dizer. Mas eu, pelo menos, identifiquei.
que aquilo está repetindo ao longo de muitos tempos, né, da minha jornada com a minha família. Isso agora me toca e eu falo, pô, isso está repetindo, está me tocando, é uma emoção minha, ninguém às vezes tem nada a ver com isso, o que eu vou fazer com isso? A serviço do que está essa emoção? A serviço do que está essa carência? E aí a gente vai construindo, mas aqui eu estou colocando a minha humanidade e a minha dor, porque é muito, para mim, é muito pesado algumas coisas. E aí é essa coisa da responsabilidade, o que eu vou fazer com isso? E eu acho bem interessante isso que a Cris está colocando, em especial porque a gente passa, quem está nessa caminhada desse trabalho interno, né, de identificação, quanto mais você fala, mais você fica com a impressão de que você já fez aquilo, né? Isso são todas as pessoas, né? Então você pelo fato de você ter visto que se apresentou, ter visto que aquilo doeu, tá? Você acha que você já elaborou aquilo e você já transpôs aquilo, só pelo fato de você ter visto, né? E não é nada disso, porque dali a pouco a situação se apresenta e você pisou na jaca de novo, né? Daí você olha... O trabalho, né? A pessoa descobriu que ela está salva, não, tem que trabalhar agora tem que mas é mais do que trabalhar, porque às vezes a gente vai trabalhar sozinho, né? Tu vai trabalhar sozinho, mas a situação ela só vai se apresentar novamente com o outro, né? E aí você sozinho tá bem elaborado, tá dando conta, mas daí quando encontra o outro, quando entra na relação, e vê que não é bem assim, né? E essa é um dos grandes problemas, a questão do trabalhar pai e mãe, né? Porque eu tenho percebido que as pessoas têm trabalhado, e a gente tem feito muito exercício sistêmico com pai e mãe, porque ali é a nossa origem, né? Ali é o nosso começo. E tem muitas questões nesse nosso começo, que são esses registros tão fortes até os nossos 4 aninhos, que vão entrar em situações, né? A questão familiar, a questão cultural, a questão econômica, a questão do país, a questão política, como aquela família vivia, aquele conflito, né? Tudo isso vai estar ali naquele nosso início. E muitas vezes a mãe entra em depressão pós-parto, acontece algum acidente, fica em incubadora, tem esse espaço interrompido com a mãe. Então, tem N possibilidades, né? E essas ali, elas estão marcadas, porque é a largada, é onde o nosso computador está zerado. Então, estamos começando a colocar esses programas ali. E esses programas, eles vão seguir rodando para a vida. O que acontece? Acontece que eu vou trabalhar comigo as minhas dores, as minhas carências, porque a minha mãe foi como ela conseguiu ser, o meu pai também, e tudo seguiu. Eles seguiram a vida deles e eu com o meu balde de dores aqui, né? Aí, ok, vou trabalhar as minhas dores. Trabalho isso, faço exercício sistêmico, trabalho para terapia, faço todo esse movimento e daí vou em dezembro para os meus encontros de família. Mas a minha expectativa não é com a mudança que eu tenha feito. É que com tudo que eu trabalhei a minha mãe, ela tenha mudado. E a mãe não vai mudar. O outro não vai mudar. Daí voltam todas as frustrações de volta, né? Então, esse é um passo bem interessante da gente observar, porque a gente fala que o trabalho interno, a transformação tem que ser comigo, mas eu valido isso tudo só com o outro, né? Como eu vou saber o quanto eu melhorei? Na convivência. O quanto aquilo deixa de me afetar. O quanto eu consigo compreender que a fala do outro é do outro, não é minha. Que mesmo que ele olhe para mim e diz assim, Val, esse óculos ficou horrível em você, é como ele está vendo. Não quer dizer que tenha ficado horrível. Ele não conseguiu ver outras coisas que estão bonitas, mas ele olhou o óculos. Então, por quê? Porque o olhar dele está para o menos naquele aspecto, né? E eu não consigo deixar isso com ele, eu começo a procurar um outro óculos para ficar mais bonito, né? Por quê? Porque ele achou feio, né? Então, observar o quanto essa validação se dá com o outro. E eu me lembro que, uma das coisas que mais me surpreendeu, em 2016, quando eu comecei a estudar constelação, fiz a minha primeira formação em constelação familiar, a coisa que mais me impactou naquele momento, quando esse universo de informações começou a chegar, foi a questão do livre-arbítrio. Por quê? Porque eu venho de uma base espiritual, de formação espírita, aonde se trabalha muito a questão do livre-arbítrio, né? Que a vida se movimenta e você é responsável, isso não muda, né? Você é responsável por aquilo que você faz, mas que você escolhe o que você vai fazer. E dentro do movimento sistêmico, a gente começou a compreender que isso é muito menos. Esse livre-arbítrio que a gente pensa, se a gente acha que ele é pequeno, tu começa a observar na prática que ele é muito menor do que você imagina. Porque existe essa força maior do campo familiar que acaba nos conduzindo. E é esse movimento que está por trás dos conflitos quando eles chegam, por exemplo, numa demanda judicial, né?
Muitas vezes o que a pessoa está conflitando ali não tem nada a ver com a pessoa que está ali sendo o contraponto dela, né? Na verdade, a demanda dela não é nem por aquilo que ela está pedindo. Mas, na verdade, a demanda dela é lá com o pai que não deu atenção, né? Então, quando... e aí, mas não acalma aqui dentro. Tanto que daí o que acontece, o que a Cris colocou, não tem a ver com valores, não tem a ver... a pessoa pode receber, ela pode receber a indenização que ela buscava, aquilo não acalma aqui dentro. O sentimento não acalma, porque a demanda não é aquela. A demanda é outra demanda, né? E quando a gente consegue ver isso de forma mais ampla, a gente consegue, talvez, se posicionar melhor, né, Cris, dentro disso, para deixar o conflito, não só deixar o conflito com o outro, mas para compreender que esse conflito é muito maior e que, às vezes, pequenas ponderações que vão fazer a pessoa pensar a respeito podem abrir um cenário de solução impensado, né? Então, é mais nesse movimento que a crise, quem está trabalhando com um advogado, como advogado nessa área, trabalha, do que na constelação em si. Nós aqui temos o benefício de termos o conhecimento da técnica e utilizamos ela de forma como estudo nosso, porque também não tem essa pesquisa muito pequena ainda, né? Mas a pessoa que procura a Cris, ela não procura a Cris para fazer constelação no processo judicial. Não, muitas vezes ela não tem a menor ideia que a Cris tem o olhar e a visão e a compreensão sistêmica para ajudar ela. Mas aqui o que faz ela procurar a Cris é que é esse campo de similaridade que faz esse movimento, né, da demanda ser parecida com aquilo que está no tempo de cada um olhar. Achei interessantíssimo. Quer dizer, é o universo que conduz a coisa toda, acaba sendo, e busca as pessoas que vão ajustar para que cada um resolva o seu nó. E esse nó está lá atrás, ele vai ter que, de alguma forma, ser desfeito. Então, o fluxo, o campo, no seu nome técnico que vocês usam, faz com que as partes se encontrem e tenham se apertem com relação a essas questões, para que as pessoas, quer dizer, se você estiver preparado, você vai conseguir desatar aquele nó. Se não for o momento, você sai. E todas as partes têm relação com aquela história, já que o universo proporcionou esse encontro dessas almas, dessas pessoas. É isso? Entendi? Chico, a gente pode chamar isso, inclusive, de vida, né? É um baile, é um novelão, né? É uma coisa que vai lá atrás, vai indo, vai acontecendo. Bom, eu fiz um resuminho aqui do que eu compreendi do você e falar. Talvez a gente compreenda um pouquinho melhor aquela passagem do Evangelho que fala que nenhuma ovelha se perderá, né? Porque, no fundo, é sempre um movimento de resgate e com a finalidade máxima de harmonização. É um amor se estabelecendo. O amor é forte, ele dói. Exato, e muitas vezes é a fixação do respeito do primeiro movimento, que eu acho que é o máximo do amor que a gente consegue hoje, é respeitar o outro como ele é. Porque, na verdade, talvez não seja como ele é, mas como ele está. Porque ele representa o momento em que ele vive e as forças que prendem cada um, né? Essas forças que estão no movimento interno, que muitas vezes que conduzem o nosso chamado livre-arbítrio, a gente não tem a noção do que está por trás de cada um, né? E o olhar, Chico, ele é tão interessante, porque aí eu posso falar um pouco da minha visão como facilitadora de constelação. Normalmente, a gente está olhando para o lugar errado. Assim, dificilmente, é muito difícil que o consciente não nos leve a olhar para o lugar errado. Está por trás... para confundir, né? O conceito confunde. É quase como se o interno nosso não quisesse, de fato, nos separar daquela situação. Né? Só no tempo em que a gente estiver pronto para lidar com aquilo. Daí aquilo flui de forma bem harmônica. É um grande resumão da vida mesmo, como você falou. É a vida. São vetores, né? São vários vetores para tudo quanto é lado, e você não sabe qual vetor que está te atingindo naquele momento, qual vai se resolver. Aí, aquele vetor, quando ele junta naquele ponto, você nunca vai saber aonde que vai ser aquele ponto, só que você está sendo conduzido pelo fluxo para aquela situação, e você acha que está resolvendo e decidindo alguma coisa. Mas, na realidade, tem uma esteira que está te levando para aquele invisível que você não percebe, para aquele vetor. Aquela junção desses vários vetores te leva para esse caminho. Interessantíssimo. Mas aí a gente vai de novo para a consciência, né? A gente vai lá passar para reconhecer o que está acontecendo. Então, dentro do todo que a gente está conversando, acho que também a gente tem que começar a caminhar para o final. Já prolongamos um tanto.
E aí, quando vocês falam, primeiro assim, falar que é sempre uma grande oportunidade, né? Tudo que acontece é uma grande oportunidade para a gente olhar. E a vida é esse fluxo, né? De oportunidades. E a gente se propôs a falar um pouco por que a gente iniciou na constelação, e a gente desviou um tanto, né, disso. E quando você também falou que tudo é amor, Chico, eu acho que sim, tudo é amor. E a gente tem aprendido que existe o amor que cura e o amor que adoece, né? Quando eu procurei a constelação, foi uma grande orquestra, né, de sincronicidades. Eu tinha me divorciado e veio essa possibilidade de eu participar de uma constelação, e quando eu vi, achei que era uma grande representação, uma grande loucura, né? Não tinha preparo nenhum para entender aquilo, eram muitas pessoas, e quem me apresentou a constelação foi maravilhosa, uma pessoa muito preparada e muito espiritualizada, mas eu olhei para aquilo, os movimentos, a constelação presencial, falei, isso é uma loucura, né? Imagina, isso aqui é um grande teatro, isso aqui é uma falsidade imensa. Mas mesmo assim eu insisti. Daí eu fui na segunda, fui na terceira, e até a gente se descongelar, né? Porque eu me sentia muito congelada para olhar para aquilo, eu não tinha um preparo para olhar para aquilo, e me sentia emocionalmente congelada, estava numa dor profunda de divórcio, né? Com uma filha pequena, tal. Mas, e aí eu insisti, não sei por que motivo, aí eu insisti, e eu fui insistindo, eu comecei a entender, comecei a me descongelar emocionalmente, e consegui me identificar, e comecei a olhar para aquilo com outro jeito, as coisas foram acontecendo, até que eu comecei a fazer minha primeira constelação, aí eu fiz uma segunda, e aí o que veio para mim, quando eu comecei a entender um pouquinho, quer dizer, a gente nunca consegue, para mim, assim, na minha visão, a gente não consegue entender muito constelação, é só sentindo, é vivendo aquilo. E ao mesmo tempo, a gente pode estar criando um olhar de um jeito, de repente alguma coisa acontece e desmorona. Mas acho que a base, se a gente tiver uma base sólida, a gente consegue ir para o fluxo, sabe? As coisas vão acontecendo. E a primeira coisa que me ocorreu, quando eu olhei para tudo aquilo, eu falei assim, nossa, se eu conseguir curar parte das minhas dores, para deixar minha filha mais livre, para ela ter as dores dela, que ela vai ter, já está cumprido, já para mim era um bom caminho. Então, eu comecei a me trabalhar para liberar ela, né? Tipo, deixa comigo, filha, porque aquilo que eu contou, os meus emaranhados, por algum motivo, seja sistêmico ou minhas identificações, me deixa eu trabalhar e para liberar você, para você fazer as suas próprias escolhas. Esse foi meu movimento, que era um amor. Eu fiz por amor, puro e por amor, né? Então, ali, eu queria liberar minha filha. E fui fazendo meus trabalhos. E até hoje, a minha grande intenção é liberar as pessoas. Tipo assim, deixa, o que é meu, né? Não preciso, não quero levar essas questões para as outras pessoas, né? Porque assim, existem os ganchos, né? Mas também eu não tenho a capacidade de falar, filha, você não se engancha. Também é a escolha dela. Então, quanto mais eu me limpar, talvez ela tenha menos espaço de gancho. Porque eu não tenho controle do que ela vai querer enganchar. Para que se ela vai querer me salvar, para ver se ela vai querer sofrer como eu sofri, ou se ela vai querer, não sei. Mas eu penso, essa foi a minha ideia e ainda é. Quanto menos ganchos eu tiver, as pessoas, eu vou cuidar da minha vida, né? Das minhas coisas. Então, assim, daí também levando para as coisas outras espirituais, né? Tipo, o meu karma é meu karma, o karma da minha filha, o karma da minha filha, do meu pai é do meu pai, da minha mãe. Eu não sei quais são os karmas deles também, isso estou falando de uma outra esfera espiritual, não só aqui nesse momento familiar, mas quanto mais consciência, melhor. Assim, na minha visão, mais consciência, melhor. Então, eu fiz por amor, mas ao mesmo tempo, no curso desse caminhar, quantos amores que eu fui vendo que adoeciam? Mesmo por amor, é um amor que adoece. E é duro a gente entender, assim, que tipo de amor vai adoecer. Então, assim, quando eu, por amor à minha mãe, por amor ao meu pai, eu quero cuidar deles, eu quero inverter essa posição de cuidar dos meus pais, eu adoeço e ele adoece. Então, é um amor que adoece. Então, é muito esquisito a gente começar a olhar para isso. Porque a gente tem que amor é sempre amor. Amor é sempre amor, mas tem amor que adoece. Tem amor que tira força. Tem amor que adoece, não... amor? Hã? Amor que adoece é amor? É amor também. É amor também. Então, como a gente vai olhar para isso? Como que a gente vai conseguir transmutar isso? Então, eu fiz por amor pela minha filha. E ainda estou fazendo por amor. Mas, às vezes, esse amor talvez esse grande, talvez também seja pesado para ela. Mãe, me deixa. Você está fazendo muito para mim, mãe. De repente, é pesado para ela.
Então, é muito esquisito a gente olhar para isso, mas é muito rico, porque a gente identifica outras coisas, outros níveis, outras questões dentro de um casal. Às vezes é tanto amor que é pesado para o outro. Eu faço tanto pelo outro. Então, assim, eu lá, nosso marido e mulher, então, vou falar como mulher, né? Então, eu vou lá e acho que eu vou cuidar do meu marido, eu acho que eu vou fazer isso por ele, eu acho que eu vou não sei o quê. E aí, pro cara, fala assim, cara, é muito pesado, para! É pesado para ele falar, vou embora, porque tá muito pesado. É amor isso? É amor. Mas é um amor que vai para frente? Não, é um amor que vai para baixo, que pesa. Então, qual que é o equilíbrio disso? Então, é muito esquisito a gente ter acesso a tudo isso, porque é quebra de paradigmas. E aí a gente tem que olhar para isso e chacoalhar. E nem sempre esse chacoalhão, sabe, quando vai na carroça que tem que ajeitar, às vezes não ajeitou e não ajeitou. Eu vivo isso constantemente. Às vezes não está ajeitado, mas pelo menos eu estou entendendo algumas coisas, porque faz sentido, e eu vivi na minha vida isso. Né? O quanto que pode ser pesado para o outro, como advogada. Eu quero salvar a pessoa, eu quero fazer muito por ela. Não, eu vou fazer, vou resolver a sua vida, não sei o quê. Ele é muito para mim, porque eu não sou salvadora. Eu estou aqui por último. E o outro fica pequeno. Você vai resolver minha vida, você acha que eu não dou conta de resolver minha própria vida? É amor? É amor. Mas esse amor é bom? Não, diminui. Quando a gente quer fazer pelos nossos filhos, muito, ele não cresce. É amor, mas ele não cresce. É bom para ele? Não, não é bom. Não é bom. É um amor que adoece. Então, qual que é esse equilíbrio? Qual que é essa consciência? O que me dá força? Então, quando eu fui para a constelação, foi por ela, e no final eu ganhei um grande presente. Porque aí eu me aprofundei, não só nesse saber, mas outros tantos. E quando eu fui fazer a minha primeira formação, eu não queria fazer. Eu tinha feito uma formação de tarô, e aí tinha acabado essa formação, e aí uma amiga, eu vou abrir vou abrir mais um curso de constelação, eu já estava frequentando muito. E eu falei, não dá, porque eu acabei de me divorciar, eu tenho uma filha pequena, agenda, não sei o quê, não dá, para mim não dá. Sabe o que ela falou? Ela falou assim, me diz a agenda porque ela tinha lá um grupo, né? Nós éramos em 10, 12. Ela falou assim, me fala a agenda da sua filha, das visitas, né, que era final de semana intercalado, tá, porque era de final de semana, a gente começava o curso no sábado de manhã, era uma imersão, e saía do domingo à noite. A gente fez um ano de curso, assim, todo final de semana, dois finais de semana por mês. E aí, ela falou assim, me dá a sua agenda, combina com o seu ex-marido, dá a sua agenda que eu vou fazer o curso para vocês. Aí eu vou falar o quê? Não vou fazer? Não tive opção. Daí eu fui fazer esse curso. Aí eu fiz a primeira formação. Assim que eu terminei essa primeira formação, aí veio o direito sistêmico. Eu falei, o que é isso? O Sami estava falando sobre direito sistêmico, eu não entendi. Eu falava, nossa, porque eu sempre achei, nossa, como seria legal eu aplicar isso no dia a dia. Daí veio a história do Sami, que é quem iniciou a falar sobre, é um juiz, e começou a falar sobre o direito sistêmico. Ele também foi para a mesma condição, né? Ele foi se aperfeiçoar com Betis, com constelação, e também teve essa vontade de aplicar isso no direito. E aí, na jornada dele, nos laboratórios dele, ele começou a criar uma massa, né, de conhecimento. E aí foi que eu me inscrevi para o direito sistêmico, e a gente teve uma primeira aula com a Sophie Hellinger, né, e aí foi onde eu me encontrei com a Val, e era uma turma gigante, né, nem sei nem quantas pessoas eram, e aí eu fui para essa segunda formação, e a gente ficou por 3 anos, né, Val? 3 anos? 2 anos e meio, 3 anos. Então, essa é a minha história com constelação. A gente fez esse curso, essa pós, que foi muito intensa, e essa pós era um trabalho profundo da gente, nós tínhamos que nos trabalhar, o curso todo foi porrada, foi porrada o tempo todo para a gente se olhar, para a gente se trabalhar, e eu sinto falta dessas porradas, porque isso, para mim, me tirava da zona de conforto, me tirava do congelar, porque o dia a dia, para mim, me congela, porque é demanda, e a gente está ali só cumprindo função, e a função é papel de mãe, é papel de profissional, é papel de empresária, de empregada, e é papel em papel. A gente vive em papéis, para mim, a gente vive em personagens. E quando a gente vai olhar para si, porque os personagens nos protegem e nos dão dinamismo, né? O nosso ego falando, faça. Então, aquele momento das constelações, do nosso curso, e nas nossas conversas, por exemplo, esse é o momento de introspecção, porque eu estou olhando para mim. Então, esse é o meu momento de descongelar, de falar assim, o que está acontecendo aqui dentro, né? Então, para mim era muito bom, era muito rico, esses momentos que a gente se expunha, era choro o tempo todo, porque a gente olhava para as nossas feridas, olhava para as feridas dos outros que nos tocavam, e a vida vai acontecendo e a gente vê que todo mundo está no mesmo lugar, no mesmo barco, todas as histórias são muito parecidas, todo mundo tem um pai que foi assim, assim, assado, ou uma mãe, porque a gente vive no mesmo sistema, o Brasil é um sistema, né? As nossas idades também nos conectam, e as nossas vivências conectam, mas isso não quer dizer que minha filha vive algo parecido, mas as histórias são muito parecidas, as famílias são muito parecidas.
E aí a gente vai olhando, e aí o que não me tocou? Para de julgar, você tem tudo igual, todo mundo tem um pai assim assado, todo mundo fez isso assim assado, quem é você? Então esse julgamento constante que a gente tá, é um tapa na cara o tempo todo, e arrogância. E aí eu percebo, às vezes, que a nossa arrogância, às vezes é uma coisa de proteção, né? Mas, poxa, pra que eu tento me proteger de todo mundo se todo mundo é igual? Então vamos para a humanidade, vamos para aquilo que é humano. É essa a minha história com constelação, e agora eu vivo isso, tento viver isso com mais consciência, mas esse momento que eu estou vivendo hoje, especialmente, está bem difícil eu viver com consciência, porque eu estou muito dolorida. Então, quando eu estou muito dolorida, o personagem entra. Essa é uma percepção minha. Assim, quando eu estou dolorida, às vezes eu falo, gente, eu preciso me proteger, e aí vem o personagem. Eu me fecho numa concha e vem o personagem, daí o personagem continua, assim, é a advogada que tem que ir lá. A minha sensibilidade que eu conquistei, eu preciso esperar um pouco, porque é muita coisa, tá muito para mim nesse momento. Então, a minha história é um pouquinho diferente da história da Cris. Eu venho de uma base do interior do estado, e aí a minha formação era... A espiritualidade sempre esteve muito presente na família. E assim, as pessoas gostam e são atraídas, né? Ou não, ou tem as suas... Mas no meu caso, eu sempre fui muito atraída pelo transcendental, sempre fui muito atraída por toda essa questão. E com 15 anos eu já estava fazendo curso de parapsicologia, eu já tinha esse negócio de... Pegada. Exatamente. Com 18 anos comecei a conhecer o espiritismo, e aí entrei de cabeça porque me identifiquei com muita coisa. E mais tarde, em 99, a gente acabou formando um grupo de amigos, compôs um centro espírita. E em 2004 nós começamos a conhecer a apometria, introduzir a apometria na casa espírita. Então eu sempre tive uma caminhada nesse meio. E um dia uma amiga me perguntou assim: você já ouviu falar em constelação familiar? Nunca tinha ouvido falar. Então vai começar um curso de formação, vai ter um curso. Então tá, mas eu imaginei que fosse um curso de fim de semana, né? E não, na verdade era um curso de formação. Então foi um curso de 1 ano de formação, com essa imersão toda. E eu me encantei porque era uma visão que vinha a crescer, suavizar e compreender mais aquilo que eu internamente já sabia. Né? Então, deu para aplicar em todas as áreas. Isso foi 2016, 2017, daí, no iniciozinho de 2017, a Hellinger começou uma formação, ia começar, fez um primeiro encontro e criou um curso de saúde. Aí, em 2017, eu estive em São Paulo todos os meses fazendo curso de saúde, constelação na área da saúde. 2018, nós tivemos vários encontros, inclusive veio Thomas para São Paulo, e nessa apresentação, sempre pela Hellinger, né, o Thomas estava preparando para a ida, tem sempre todos os anos o camping na Alemanha. Aí em outubro, final de outubro de 2018, eu fui para a Alemanha, conhecer lá como é que funcionava. Legal. E foi muito bacana, porque eu fui com o meu primo e nós fizemos e é um primo muito especial, porque os nossos pais são casados, né? As mães são irmãs e os pais são irmãos. Então, nós somos primos dos dois lados. E aí nós fizemos a relação familiar ali, e os nossos ascendentes vieram da Alemanha. Daí, antes de ir para o camp, a gente fez uma visita para os lugares onde os nossos ancestrais vieram, foi muito rico. E aí, 2019 foi quando começamos a formação, a pós-graduação, que teve os primeiros 8 módulos como pós-graduação normal, e depois a segunda parte dela foi para o direito sistêmico. E aí entrou a pandemia, né? 2019, começo de 2020 foi esse movimento. E daí nós tive o grande privilégio de encontrar a Cris, né? E aí a gente fez, nessa caminhada eu consegui ir aproveitando a visão sistêmica no que eu já fazia, né? E chegou um momento em que chegou o momento de começar a fazer esses movimentos como consteladora mesmo, né? Como facilitadora, distribuir isso que aqui eu já tinha acumulado. Então fiz vários seminários que foram online e comecei a constelação presencial, individual, depois em grupo, e hoje o meu trabalho é praticamente todo online. Eu trabalho com grupos online, então faço constelações online, tem os grupos onde as pessoas participam, e faço seminário, normalmente 1 por ano, faço um seminário de imersão também, mas com esse olhar da constelação, da visão sistêmica, do campo da constelação e um olhar mais espiritual para todo o processo, né? Considerando que para a gente trabalhar uma ancestralidade que continua viva, há necessidade de eu compreender que essa força, ela vem de um lugar que eu não conheço, né? É um lugar que está além daquilo que é o aqui e agora, o nosso hoje, né? E essa expansão maior, e a informação que vem, ela tem sempre
a finalidade de trazer uma harmonização. Ela nunca é uma mensagem que muitas vezes, como a Cris falou, é muito dolorida, mas sempre é uma mensagem. É uma mensagem que está vindo para mim dentro do sistema. Né? Então, quando eu tenho um sintoma, quando eu tenho a gente chama de sintoma, uma doença, quando eu tenho um conflito, quando eu tenho um problema, ele é uma mensagem que o sistema está trazendo, que eu me comprometi a olhar para isso. Então, quando eu olho para isso, eu harmonizo no agora e harmonizo no ontem. Né? Então, a finalidade, o objetivo maior sempre é o olhar de harmonização. Mas essa caminhada, ela passou por todos esses passos que a Cris colocou. A cura é pessoal, porque eu consigo levar alguém só até onde eu fui. Né? Então, se eu não conseguir trabalhar minha mãe, se eu não conseguir trabalhar meu pai, se eu não conseguir olhar para os meus conflitos, eu não tenho estrutura para lidar com o conflito do outro. E tem conflitos e tem situações que a pessoa traz que eu não estou pronta para olhar. E quando eu sinto isso também, eu reconheço que eu não posso. Eu não sou a pessoa para aquela situação. Né? Isso não impede de eu conversar a respeito, de olhar, de ajudar as pessoas naquilo que. Mas eu não vou acessar esse campo, porque esse campo eu não consigo lidar com ele. E para mim, o que é assim, mais interessante em todo o processo, entra naquilo que a Cris falou sobre o julgamento, né? A constatação plena de que todo julgamento a gente está errado, a gente não acerta uma. Não tem uma. Ainda quando você diz assim, olha, eu vi, você viu o quê, da onde, né? Você sabe a história antes, você sabe o que vai acontecer, depois você não sabe nada, né? Então, de fato, a gente não sabe nada de ninguém para a gente fazer ou emitir qualquer julgamento. É sempre o meu olhar a partir da minha ótica. Então, eu vou estar sempre errada. Até aquela fala que diz assim, ó, você quer saber da minha vida? Vem colocar o meu sapato e caminha, né? Até essa fala, ela está equivocada. Porque vai ser o seu pé no meu sapato, a sua história, não vai ser eu caminhando, né? Então, ainda assim, não vai estar certo. Então, para mim, o grande processo da constelação, ele veio como um processo de transformação pessoal. E a partir da transformação pessoal, a oportunidade de dar a mão para os outros e dizer assim, olha, eu posso ir contigo também. Se você estiver disposto, eu posso ir contigo. A gente pode caminhar junto um pedaço, né? E depois você segue, depois é contigo, né? Então é isso. Eu acho que esse é o grande ganho, principalmente com esse sentido de harmonização e de paz de uma forma maior para nós e para todos os lares e para o nosso planeta mesmo, né? Porque o pouquinho que se faz já é uma vibração melhor que passa a acontecer. E assim, eu acho que a gente vai finalizando, né, Cris? Porque eu já vou me despedindo aqui, né? Porque nós já estamos nos alongando bastante, deixando preparado que a próxima a gente vai conversar mais especificamente sobre esse olhar no campo, né? Tanto no campo dos processos judiciais, como no campo das constelações em si, né? Que dá para a gente conversar, tem muito assunto aqui. E agradecendo principalmente vocês dois, né, pela parceria, pela oportunidade de a gente ter uma conversa, né, tão gostosa, uma troca tão bacana, né, e que alcance as pessoas que também estão nessa sintonia com a gente, né, que também tem esses propósitos de mudança de mundo, né, a partir de nós. É isso, meu obrigada. Eu também, é sempre um prazer, um privilégio estar com vocês aqui. Para mim é um presente sempre. E espero que a gente possa fazer esses mergulhos internos. Para mim é bem importante. E mesmo que seja difícil, eles são muito produtivos, né? A gente caminha e o crescimento tem dor e eu estou disposta a passar por tudo isso. Então, agradeço e vamos seguindo. Muito obrigada por vocês estarem aqui também. Eu sou o espectador do Papo na Janela, eu adorei tudo que eu vi, conheci um pouco mais e sigo aprendendo. Muito obrigado. Bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela.